Um ponto interessante também dessa conversa, que eu acho que a gente começa a falar de uma perspectiva do lidar socialmente, emocionalmente com pessoas que estão do outro lado do debate, que estão nessa outra posição de ser a favor do transgenerismo. Uma delas é esse famoso, né, cada dia mais famoso debate dos pronomes neutros. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti uma série, que no meio da série começaram a usar os pronomes neutros, eu digo, não acredito, até nas séries agora já está. E isso, assim, já faz alguns anos e está cada dia mais popular. Esses dias eu estava indo para a igreja com um colega, e aí ele falando como a esposa dele é professora de inglês numa escola infantil e estava ela e outras professoras conversando ali quando a outra disse, não, mas eu sou ele, né? Eu não sou mulher. E aí elas perguntaram, tá, mas e como é que fica isso para as crianças? Não, as crianças podem me chamar de ela porque elas não vão entender o que está acontecendo, mas vocês têm que me chamar de ele ou até não ele, mas elo e coisas do tipo, né? Vai para pronome neutro, vai para troca de pronomes de maneira geral. Como a gente lida com essa questão de falar com pessoas que se reconhecem de uma outra maneira diferente do seu sexo? Como é que a gente deveria chamá-las? Como a gente deveria se referir a elas? Rapaz, essa é uma das questões mais difíceis desse tema, sem dúvida Sim. nenhuma. Mas eu acho que é uma das questões nas quais o livro mais nos ajuda, sabia? Porque Uhum. ele tem um apêndice, né? Primeiro, o livro tem um capítulo, já no final, que é um capítulo exatamente sobre perguntas difíceis. E é Sim. um capítulo bem interessante, porque são aquelas coisas que a gente às vezes quer saber com velocidade, e aí ele Uhum. responde ali, oferecendo, obviamente, uma resposta superficial para cada uma delas. Isso já é bem Sim. legal. Tem uma pergunta Aham. sobre essa questão dos pronomes, não é? Ali, dos pronomes neutros ali. Mas o livro tem um Uhum. apêndice, na verdade, a partir da página 185, que tem como Uhum. título exatamente isso aí, Entendendo o Uhum. debate sobre os pronomes. E o capítulo é muito Sim. interessante, Saul, porque, primeiro, ele estabelece uma série de princípios que devem reger o nosso entendimento dessa questão. Então, o Uhum. primeiro princípio que ele estabelece é o princípio da verdade. O cristão Uhum. tem um compromisso com a verdade e ele precisa estar Uhum. comprometido com a verdade na maneira como ele nomeia as coisas, como ele se refere às pessoas e assim sucessivamente. O segundo princípio é o princípio do amor ao próximo, que envolve, em certa medida, o conforto pessoal das pessoas, mas não se limita ao conforto pessoal das pessoas. A Bíblia diz muito claramente que, às vezes, o amor fere, não é? Ele promove feridas que são leais, diz a sabedoria bíblica no texto dos Provérbios. Então, quando ele fala de amor aqui, é óbvio que ele quer chamar a nossa atenção para o fato de ser gentil em relação às pessoas, mas ele sempre nos lembra que verdade e amor são duas faces de uma mesma moeda. Então, você tem o princípio da verdade, você tem o princípio do amor às pessoas, você tem o princípio da obediência à sua consciência. Então, nós somos chamados para viver de acordo com a nossa consciência, obviamente, sempre alimentada e revista pela palavra de Deus. Então, a nossa consciência, não agir contra a consciência, é um princípio importante. E o quarto princípio que ele estabelece é o princípio da paz. Se for possível, no que depender de vocês, diz o apóstolo Paulo, tenham paz com todas as pessoas. Então, ele estabelece esses princípios mais gerais, que eu acho que nos ajudam a lidar com essa situação e nos dão um norte para a gente tomar essas decisões. E depois ele estabelece alguns caminhos mais práticos. E eu vou tentar sintetizar aqui, né? Sintetizar. Eu creio que ele nos ajuda estabelecendo dois princípios mais subsidiários a esses, mais práticos,
que nos dão um certo norte. Então, o princípio mais básico é o princípio da verdade, certo? Esse é o princípio mais básico que um cristão deve utilizar. Agora, levando tudo em conta, é preciso lidar com dois fatores que influenciam a nossa tomada de decisão, segundo ele. O primeiro fator é o contexto. E o segundo fator é o fator do nível de relacionamento. E me parece, ele não usa essa terminologia que eu vou usar agora aqui, claramente, ele não diz isso sou eu interpretando o texto dele, mas me parece que o princípio que ele estabelece é: quanto mais público é o contexto, mais claro deve ficar o nosso comprometimento com a verdade a respeito das coisas. Quanto mais privado é o contexto, mais nós temos a possibilidade de negociar, não negociar a verdade, mas eventualmente permitir que, por causa do relacionamento e para manter de alguma maneira o canal de comunicação aberto, a gente ceda eventualmente de chamar alguém por um nome social, por exemplo. Então, ele trabalha com esse princípio assim do público e do privado, não é? Como um princípio importante para a tomada de decisão. Outras categorias que ele usa é o nível de relacionamento e de engajamento com a pessoa. Então, imagine que é uma pessoa que você. O princípio é: quanto mais profundo é o relacionamento, também mais é necessário fincar o pé na verdade biológica dos fatos. Quanto menos relacionamento que você tem com uma pessoa, mais eventualmente você pode ceder nesta questão para evitar um conflito em todas as circunstâncias. E aqui tem um princípio importante. Na medida em que os relacionamentos vão se aprofundando, é necessário que esse posicionamento vá se tornando cada vez mais claro. Então, o ponto dele é o seguinte: suponhamos que você esteja indo a um consultório médico, você vai ser recebido por uma pessoa e que perceptivelmente é uma pessoa transgênero e que eventualmente tem lá no seu nome um nome feminino, embora seja originalmente do sexo masculino. O ponto é: quantas vezes você vai se encontrar com aquela pessoa ao longo da sua vida? Possivelmente uma única vez. Ela tem ali o nome que ela está colocando e pelo qual ela deseja, de alguma forma, ser chamada. É conveniente que você diga: olha, embora o seu nome seja esse aí, eu vou te chamar de outra maneira, porque não é conveniente. Essa não é uma questão de conveniente criar este cenário específico. Agora, imagine que você tem um filho, eventualmente, o que pode acontecer, e que, eventualmente, luta com disforia de gênero, e ele então deseja ser chamado por um outro nome. Ele entende aqui que, embora, obviamente, a expressão de amor de um pai por um filho, ou, deixa eu retornar, a expressão de cuidado, de afeto de um pai por um filho deva ser sempre estabelecida e deva ficar claro na relação entre um pai e um filho, o capital relacional que um pai tem com um filho, ou que um pastor tem com uma pessoa que está se aproximando e frequentando frequentemente a igreja e etc., exige, de certa maneira, que você diga: olha, eu entendo que você deseja ser chamado desta maneira, mas você sabe o que nós cremos aqui em casa, aqui na igreja, a respeito deste assunto, e nós então entendemos que a maneira de amar você, neste caso, é usar este nome ao invés daquele outro nome, ou este pronome, e assim sucessivamente. Então, veja só, Saul,
Não resolve tudo. É uma questão complexa, mas nos ajuda a nos posicionar, lidar com princípios como esse. Princípio do contexto e princípio do vínculo de relacionamento como caminhos para tomada de decisão. Isso é a palavra final? Não é a palavra final. É possível haver entendimentos diferentes? É possível haver entendimentos diferentes. Mas parece que esse apêndice é muito útil no sentido de nos ajudar. Veja, ele dá dicas mais práticas, né? Ele diz: evite usar pronomes. São dicas mais práticas. Às vezes você pode evitar usar pronomes, né? Ao invés de usar ele e ela, você pode usar um você especificamente na conversa com uma pessoa especificamente. Mas não é uma Rapaz, questão... só um parênteses nessa questão do pronome e o você. Eu já estive numa situação de real dúvida, de eu não saber se a pessoa era um homem ou uma mulher. Era um garçom, uma garçonete, eu não sei, que estava nos atendendo em um restaurante. E o rapaz, eu de verdade não sabia se era um homem que parecia uma mulher ou se era uma mulher que parecia um homem. E aí e agora, como é que eu chamo essa pessoa? E aí eu lembrei, né, de falar com você. E aí comecei a falar você e tal. Mas só um parênteses engraçado aqui, ao mesmo tempo meio trágico também, né? De que tem situações que você não consegue nem identificar isso. Mas é interessante a ideia de não usar o pronome, né? Vai para você nesse caso. Uma Os coisa itens aqui, que ele sim. coloca aqui evite, se puder, pronome. Se possível, use o primeiro nome preferido. E aqui tem uma questão que eu acho que é importante dizer. Nos Estados Unidos, há uma variedade de nomes infinitamente maior do que no Brasil, me parece. É só uma percepção, que são nomes que não estão ligados diretamente a um gênero específico ou particular. Então, me parece que no exterior isso é bem mais comum. Então, por isso, se possível, use o primeiro nome preferido. Seja honesto em público. São os 3 aspectos que ele levanta aqui. E aí depois ele trabalha com família, colegas de trabalho e no âmbito da igreja, o que fazer em cada uma dessas situações específicas. O que eu tentei foi, de alguma maneira, capturar os princípios que ele usa no meio disso tudo, quando eu falei aqui da questão do contexto e do capital relacional. Sim, com certeza. Mas fica aqui a dica, né? Quem quiser algo mais específico para caso a caso, o que é que eu faço considerando o meu trabalho, a minha família? Aqui você vai ter respostas para isso, né, no livro. Aqui a conversa é mais geral, é mais para esse bate-papo inicial aqui.